Aliás, Taimon, você não perde um jogo da Inter no Limeirão. Ficou aborrecido com essas 2 derrotas? Não esperava que isso fosse acontecer? É muito pesado perder em casa, né? A torcida tá brava, mas eu vi que é um time que correu, tentou. Nos 2 jogos que perdeu em casa, eu vi um time que começou o primeiro tempo bem, e a bola não entrou, e parece que bate aquela inexperiência, né? Estranho, né? Parece que a bola não tá entrando, né? Mas eu acho que o time merecia a melhor sorte, pelo menos em um dos jogos. Não tá faltando seu pé gritar mais, não? Ah, mas agora já não grita mais, não pode mais, né? Nossa, coitada da juizada, seu Altair Bueno. Eu falava, Altair, não grita aqui, sai tudo no ar, vai lá no cantinho gritar. Ele ficava bem na frente da cabine 7 gritando. Eu dei uns toques pra ele, bastante. Pra ele, segura aí. Ele parou de gritar quando ele virou presidente. Aí não era toque, era chamado mesmo. Se toca aí, cara, você é presidente do clube. Viu, como é que foi seu pai assumir a presidência depois de você? Que toque que você deu pra ele? A gente tava... foram 2 anos tentando acesso, eu como presidente, né, 2013 e 2014. E voltando um pouquinho, né, o que a gente teve que fazer, né, especialmente... Como a gente contou que a gente não queria terceirizar, não queria vender a Inter, não queria dar na mão de ninguém, a gente precisava criar formas de receita, né? Então, a gente criou a loja, inauguramos a loja lá, que está até hoje lá. Legal. Agora eu acho que o ideal mesmo é pôr ela para fora, para ter vitrine, para ter visibilidade. E o memorial, que estava tudo estragando as coisas da Inter. A gente começou um trabalho, o Liminha com o Tomi, principalmente na questão do acervo, foram recuperar. A gente criou sócio torcedor, foi criando uma estrutura. E patrocínios também, a gente começou a criar, fazer negócios de patrocínios de ano todo também. Inclusive, o principal apoiador, né, que a gente conquistou na época, que está com o Inter até hoje, é a Construjá. Se não fosse a Construjá, não tinha também. Até porque teve depois do primeiro Campeonato Paulista, a Inter ia ficar parada, a Copa Paulista e tal, e eu pedi uma reunião com a Construjá, com o Vinícius e com o Carlos na época. E falei, olha, não tenho condição de tocar sozinho a Copa Paulista. E eles concederam pra gente um patrocínio no segundo semestre. E aí começou a ter essa estrutura. E aí em 2013 a gente não subiu, em 2014 teve o fatídico derby que o Independente subiu em cima da gente. E aquilo foi deixando a gente, sabe, desgastado, desgostoso. E eu estava preparando o Paulo para ser o sucessor, né? Seria o próximo presidente. E eu dei uma afastada no segundo semestre. Foi muito criticado por conta daquele acesso do Independente? Você foi... mas assim, não... sim, mas foi mais triste do que crítico, né? Foi mais triste do que criticar, porque... Quando chegou o Luiz Mário, todo mundo achou que a Inter fosse subir, né? E ele fez aquele gol de 3 dedos maravilhoso lá. Eu tava lá em Sertãozinho. Não sei o que aconteceu, eu queria entender o que aconteceu naquele e ele não jogou aquele jogo? Não jogou. Teve um problema na coxa, uma coisa assim. E aí eu desanimei. Falei, não vou me reeleger, primeiro passo. E aí começou meu pai com o Osmar a acompanhar o time mais, né? Tomar mais à frente, né? Eles viajaram com o time, na época a gente trouxe o Betão Alcântara. Até tivemos uma redenção, né? Ganhamos o derby no Prada, do Independente, na Copa Paulista. E eles foram bem, a Copa Paulista foi bem. Nossa, até então era melhor que o Dimarson. Deixa eu aproveitar o gancho, porque o Taimo comentou sobre o Osmar Cetim. E a gente conhece muito o Osmar, sabe a vida dele dentro do futebol. Mas o que significa Osmar Cetim para você? Para mim ele é um professor. Um professor e é uma pessoa que merece mais respeito na Inter. Poderia estar conosco até hoje lá. Ele também tem os negócios que ele tinha, né? Os negócios com futebol. E, infelizmente é conflituoso, né? As pessoas olham para Osmar quer ganhar dinheiro na Inter. Muito pelo contrário. O trabalho de base que a gente fez, vendemos jogador, vendemos 2, 3 jogadores para o Fluminense, levantamos dinheiro na época, inclusive entrou em 2016 a Receita, ajudou o Paulo a montar o time na Série 13, que que quase caiu. E o Osmar é um cara correto. Só que ele tem um jeitão dele que às vezes... Personalidade forte, ele é personalidade forte, né? Então tem gente que
né? Mas o Osmar muito mais agregou do que atrapalhou. bastante. O Osmar, ele tem... Até na parte financeira, então ele mais ajudou financeiramente do que ele ganhou dinheiro. O Osmar, ele tem um perfil que eu aprendi com ele de ser conciliador. Eu não gosto que as pessoas briguem, então estou sempre tentando fazer as pessoas conversarem. Ele era assim. Aí quando ele entrou, quando a gente começou lá, ele era meu diretor de futebol, né? O meu conselheiro de futebol. Ele falou para mim assim, vamos colocar na entrada do Limeirão, vamos colocar aqui uma placa. Aqui falamos de projetos, aqui não falamos de pessoas. E aquilo me marcou. Até hoje eu me pego falando frases, ele tem umas frases, uns bordão dele, né? O pai que o Naldinho adotou foi o Osmar Cetim. O pai. Quem inventou foi o Osmar Cetim. E ele me ajudou muito, muito mesmo. E a base deu vários frutos. A gente fez negócio, tem jogador hoje por aí, né? Que a Inter pode ganhar solidariedade. Inclusive eu passei uma relação pro Lucas para ele tentar levantar um dinheiro disso aí, né? Opa. E eu só tenho gratidão a ele. Completa e de falar do seu pai. Isso, daí começou os dois. E aí a gente conversou com o Paulo e falou, Paulo, meu pai vai seguir, né? Por quê? Eu já estava apesar de ter perdido o derby, tá, deu aquela desmotivada, eu já estava em setembro, outubro, eu tinha fechado o patrocínio o ano todo 2015. Olha. Tinha fechado o orçamento o ano todo. Eu fui até o fim, tinha um relacionamento muito bom com a Construjá, né? E até hoje eles são maravilhosos, o que eles fazem pela Inter. Agora, se tiver que pôr uma placa aqui, que nem você me deu, Taimo Bueno, tinha que pôr aqui o logo da Construjá, porque o que a Construjá ajudou a Inter não está escrito, né? Aquele suporte de ser sustentável, eu tô falando, eu fiz loja, criei a loja lá, que era uma receita, criamos um memorial, criamos um sócio torcedor, criamos aquilo, mas se não fosse a Construjá também não teria acontecido. Mas, Odimar, você sabe o que acontece? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, da coisa da vaidade, em nenhum momento eu senti o termo dizendo eu, pelo contrário, sempre enaltecendo pessoas que ajudaram. Isso é muito importante, sabe? Pessoas que te ajudaram lá atrás. Você falou tá falando de nomes, tá falando de patrocinadores. Você nunca falou eu consegui, eu sempre no plural, no nosso. É uma coisa muito grande. Vou usar o eu. Quando eu assumi, eu lembro que eu dava entrevistas e falava, olha, isso aqui é para 10 anos. É um projeto para 10 anos. A Inter tem tantos milhões de dívida, é um projeto para 10 anos, é maior do que a gente. Então, assim, vocês perguntaram das pessoas, eu fiquei meio na saia justa, porque eu não quero criar conflito com ninguém. Eu tenho minhas opiniões. Sim. Eu tenho opinião. Se eu não tivesse também, eu não teria nem sido presidente. Você tem escolha. Eu tenho minha opinião. Sou neutro e reconheço todo mundo. Eu acho que todo mundo foi importante nessa caminhada. A Inter precisava do Celso, a Inter precisava do Paulo, né? Um perfil um pouquinho diferente do meu. Ele colocou o jurídico em ordem, ele foi organizando as coisas até que teve o desbloqueio da cota em 2018. Então, assim, é preciso reconhecer as pessoas, mas também não competir, né? Mas sabe que outra coisa que eu percebo, Edmar? Era na minha linha de raciocínio que a gente não tem uma afinidade tão grande, né? Principalmente dentro das pessoas que coordenam a Internacional. Eu vou pegar desde lá de trás, né, para hoje. Vou pegar um exemplo. Não dá para você perceber que tem ali ou tem algum conflito entre Celso. A gente está dizendo, não estou falando do pessoal, né? Estou dizendo de Internacional, entre Celso e o Lucas Andréa. Mas em nenhum momento, de repente, você tem sua preferência também, como qualquer um vai ter. No dia da votação, um vai votar para A, para B. Mas percebe que, independente de quem está lá na diretoria, não está você usando a vaidade, como você mencionou agora. Você disse, Lucas, tem uma forma aqui de você ganhar dinheiro. Você está preocupado com a Internacional. Sim. Não, isso eu nunca tive. Isso eu aprendi com meu pai. Vai presidente, vem presidente, ele está sempre lá. Você vai ajudar no que der. E eu nunca vou ser oposição na Inter, a não ser que eu só tenha certeza que alguém está roubando a Inter. Aí eu vou ser o primeiro a chutar a porta. Então eu sou conciliador. Muitas vezes, a ponto de conselheiro querer brigar e tal, e eu estou sempre tentando conciliar. Não adianta, eu acho que não agrega nada ficar brigando, expondo a vida do clube. A eleição está em outubro, é um pleito democrático. O Lucas tem direito à reeleição, porque ele tem um mandato, ele pode ter mais um. E qualquer conselheiro que está ali pode ser candidato também. Eu acho que isso é democrático. Então, assim, eu jamais vou ser oposição na Inter. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai está lá com todo mundo, de qualquer jeito. Está na torcida, está com todo mundo. Meu pai, ele tá no meio ali. Casinho, prepara aí as mensagens, por gentileza, para o Taimon. Só para arrematar da minha parte. Como é que você digeriu o assunto Guipira, você e o conselho? Lembrando que, viu, mister?
Guipira tá na seleção da rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Alô, Caio Cardoso, muito obrigado pela mensagem. 11ª rodada, o Guipira foi o melhor em campo no empate com o Figueirense 1-1, fez gol. A lesão recuperada rapidamente, arrebentando o jogo. Como é que você e o Conselho assimilaram essa saída do Guipira? Só vou concluir a questão do meu pai. E aí eu tava, mesmo, né, um pouco já querendo, não ia concorrer à eleição, eu deixei meio que pronto. E aí ele conversou com o Osmar, eles decidiram, vamos tocar? Né? Tocou. Mais uma vez acabou que caiu no quadrangular, né, para nossa tristeza. Aí desanimou de vez. Aí desanimou, a gente afastou, ficamos bravos com muita gente. E aí veio o Celso e me chamou de volta. E eu não queria de jeito nenhum, mas eu acabei voltando para ajudar. Bom, Guipira. Esse tipo de assunto, existe a reunião de conselho para a gente resolver. Eu não fico falando, eu não sou comentarista para ficar falando. Você não pode contar o que ele tá jogando para mim. Mas a sua opinião. A minha opinião com base no quê? Eu não sei quanto o Guipira ganha, eu não sei que contrato que ele fez. É muito fácil ficar escrevendo na rede social, falando um monte de coisa. Às vezes a Inter precisou aliviar a folha dela. Ou às vezes o menino não estava bem, ou às vezes, não sei se é o caso, às vezes o menino estava na balada, quiseram mandar ele embora. Eu não sei, pode ter acontecido tanta vontade coisa. Do próprio Guipira teve. Tanta coisa. Eu não sei, eu nunca conversei com o atleta, não perguntei para a diretoria. Então assim, o que eu vou opinar? Vamos tentar uma opinião rasa. Tá fazendo falta. Pra cacete. Mas olha só, o Bruno Moraes chegou, fez 2 gols, né? O general lá e... Diminuíram a patente dele, viu? Não caiu a patente. É que não foi bem nos últimos jogos. Não, diminuiu a patente dele. Então, para mim é complicado, porque se não há um motivo muito lógico, nossa, por que a Inter emprestou ele, né? Deve ter um motivo financeiro, né? Que eu não sei, né? A Inter precisava aliviar. Eu sei que o presidente Lucas falou que a Inter precisa criar receita, que a Inter tá com defasagem de caixa até o fim do ano, então talvez fosse isso. Não sei. Vamos lá, Casinho. Então, mais uma vez aqui, muita gente elogiando, Taimon, suas palavras, seu posicionamento, a sua história. Marcelo Bueno, Anderson Alves... Pode falar o que eles dizem aqui, ó. O Marcelo Bueno colocou, Taimon, gente boa. Grande Marcelão, né? Gente boa. Um abraço pra aqui ele. no... Das antigas. Das antigas. Isso. Esse viveu raiz ali na Inter, viu? Pode falar as mensagens. Anderson Zanini tá falando aqui, em especial do seu pai também. Altair Bueno, espetacular, abraços. Esse também é gente boa. Eu falei pra ele, encontrei na frente do Limeiro, cara, toda vez que eu olho pra você, você tá 10 centímetros maior, cara, desse tamanho assim. Futuro presidente da Inter, a gente Bruno fala. Salvador tá falando aqui que em 2012 você foi o único corajoso a assumir a presidência. E o Brunão tava lá, ele era diretor jovem, a gente criou uma diretoria jovem. Então é legal você fazer também, criar essa aproximação. Só fazendo um comentário aqui que eu acho interessante, em relação à criação da loja e do memorial, seria para apresentar mais para a população. Para o pessoal mais jovem que ainda não sabe inteiramente, para eles vivenciarem como foi a história da Inter. Uma apresentação, digamos assim, alguma forma de você cativar os mais jovens. Alguma coisa seria em dia de jogo abrir um pouquinho mais cedo para fazer uma exposição, digamos assim. São coisas que para trazer a molecada já ama a Inter, já gosta, mas para eles se enraizarem bem mais. Ainda mais como você falou, que a parte de pessoas, trazer mais pessoas que gostam da Inter, que vivem a Inter para fazer a coisa andar. Sendo profissionais, digamos assim, de cada um, como você falou. Fala mais essa palavra. Isso. Não, porque o meu ponto de vista, você, quando você assumiu, você tinha várias funções. Então, por exemplo, você acumulava a função de presidente, gestor, coordenador, verdade. Você escolheria o técnico. Hoje em dia, está mais fácil porque a Inter, hoje você pode ver um organograma, digamos assim. Então, o presidente, todo mundo vai se reportar ao presidente, porque cada um tem várias funções designadas. Isso. Então hoje, para você presidir a Inter, no meu modo de ver, é um pouco mais fácil, porque você tem pessoas competentes que já fazem aquela função. Mas lógico que o trabalho, a batida do martelo, a canetada, vai ser do presidente. E já fazendo um pedido, como você falou da passagem pelo Osmar, foi iniciado um projeto para as categorias de base também, com formação de jogadores
nascidos em Limeira, da Inter, sem ser terceirizado. E o que você acha, por exemplo, temos grandes jogadores, falamos do Caio em especial, mas temos grandes jogadores nascidos em Limeira que nunca tiveram oportunidade de vestir a camisa da Inter. É verdade, isso é importante, né? Na época também, quando a gente fez a base com os Osmar, era essa premissa. A gente é um alto rendimento, mas a gente privilegiou atletas da cidade para fazer um trabalho social também. Tanto é que teve um campeonato que a gente começou com um time sub-17, você lembra? Copa São Paulo. Isso. E não fez feio, perdeu de 4-0 do Corinthians, mas depois foi, né? Geninho era o técnico. Com 16 anos. Saudoso Geninho. Um time tinha 16, 15 anos a molecada. E o Memorial, cara, você vê, você chega lá e você olha assim... Putz, olha ali, quem tá ali, meu avô, meu pai, quanta gente não entra lá e tem esse carinho, né? Porque são muitas famílias que fizeram a história da Inter e eu tenho certeza que para mim e para muita gente, né, eu gosto mais da Inter, eu costumo falar, do que futebol. Eu gosto mais da Inter do que futebol. Eu gosto da Inter, eu gosto da bandeira dela, das cores dela. Então, muita gente também pensa da mesma forma, né? Então, assim, você começa a ver aquela história, você começa... né, ter aquele orgulho, né? As crianças vão ver, olha a Inter jogando com o Flamengo, olha a Inter campeã em cima do Palmeiras, né? O que você sente na hora que entra no Limeirão? Se vou ser sincero, os sentimentos mudaram com o tempo, né? Porque hoje eu tenho esse reconhecimento, eu sou muito grato pelo carinho seus, mas não é assim. A história sempre se repete. Sempre que tem uma diretoria nova, começam a falar, né, uma diretoria quer ser melhor que a outra, aí monta um grupo, a torcida fala X, fala Y, na sua época não tem transparência, aí eu saí, agora eu falo que na minha época tinha transparência. Então é um ciclo vicioso, né? E por isso que muitos ex-presidentes não voltam, porque acaba ficando magoado, sabe? Então, assim, Por causa de comparação, você disse? não é comparação, é ingrato. Como que era Você lidava com a torcida? Você perde um jogo, você é o vilão, né? É muito emocional, é muito passional a coisa, né? Torcedor a gente vai, depois a gente você vai ficando mais racional, vai né? ficando mais racional e tal, porque Mas eu acho que quando vem do torcedor, você está acostumado. Então, mas como Pra era o quem seu lida com relacionamento? futebol, muito bom, Com a torcida, com as organizadas? muito bom, na minha época era muito bom, só apoio, sempre me apoiaram, não teve. Eu até contei pro Edson, fiz uma entrevista pro Edson da Interror esses dias. Um abraço, querido amigo Edson. E a gente começou um campeonato paulista da Série 3 em 2013, o ano do centenário, e eu com 25 anos. 4 derrotas A seguidas. gente começou com 4 derrotas seguidas. Então, Batatais 1-0, Flamengo de Guarulhos aqui 2-0, Sertãozinho lá 3-1, Marília lá 1-0. Gol no fim. Então você imagina como que ficou a cabeça nossa, né? E teve jogo depois, o quinto jogo era contra o Votuporanguense aqui no Limeirão, e apesar de tudo eu fui lá e sentei na arquibancada. Catanossi assumiu. Sentei na arquibancada. 1-0, gol do Cambalhota. E a gente ganhou. E a torcida sempre apoiou. Eu não tenho críticas pra fazer. Cambalhota o Rodrigo Rotti. O Rodrigo Rotti que foi bem naquele ano. A gente começou com uma parceria, a parceria eu percebi que não ia corresponder. Era o Ricardo... O técnico era o Ricardo Moraes. Ele é muito gente boa, mas não deu certo. E aí a gente teve que consertar o carro, o pneu do carro com o carro andando, né? Então a gente praticamente trouxe quase um time, né? Olha, Cambalhota, Marcelão, Cecel, o Bruno Pacheco, que hoje está no Ceará, que é o Tatá, lateral, Giba, volante. Muitos deles vieram já no meio do campeonato. E aí começou uma sequência de 9 jogos sem perder. Daí ficou. Depois de 4 derrotas seguidas, ficamos 9 jogos invictos. Mas essa mudança que você sentiu, tá? Como eu disse, até pra gente da imprensa, o torcedor também, porque questionaram muito, até o Caio veio aqui, o próprio Renan, que queria ter uma proximidade mais com alguém, porque eles são da organizada. Todos os jogos eles estão no campo. E queria ter uma proximidade, né, para saber o que está acontecendo, porque falta muita informação. Antes tinha, era fácil o acesso. Como você está dizendo, o ambiente era mais familiar. Para a gente, como está dizendo, você chegava lá, você era reconhecido. Hoje você tem que dar nome e falar até a placa do carro. Nesse sentido, fica uma coisa mais burocrática distante, e ninguém gosta disso. Você quer aquela coisa mais de presença, né? Coisa de a gente falar assim, poxa, estamos juntos, quase na raiz da palavra. Então, isso a gente sentiu também, tanto o torcedor como vocês.
Eu Mas acho que a Inter questão- ela tem que casar as duas coisas. Ela não pode ser nem só um jeito, nem só de outro. Ela tem que casar Tem as que ter duas um meio termo. Tem que ter um meio termo. Porque eu digo o seguinte, se alguém fosse na Inter, há tempos atrás, por isso que eu estou dizendo para você, a diferença que eu estava dizendo de ser mais profissional, não quer dizer, não estou comparando competência, hein? É que a Inter foi, Porque- foi ganhando estrutura, né? É uma coisa natural. Porque que ela se ia- você chegasse, por exemplo, na Inter lá e fosse falar com alguém e falar, escuta, eu quero patrocinar. Peraí, vou te dar um telefone, porque a pessoa que era responsável, ele não trabalhava lá dentro. Ah, sim. Ele tinha o seu trabalho. Era uma coisa secular. Então, a pessoa já impactava, falando, poxa vida, mas não tem nem com quem eu conversar. Se você chegar hoje lá, que eu falei, cada um no seu departamento, dá-se a impressão de ser uma coisa profissional nesse sentido. Não estou dizendo de competência. Sim. Porque hoje você pode pegar um inclusive, jogador eu acho que profissional... um mérito bom que o Lucas tem na gestão dele é a questão de financeiro. Porque eles fizeram um fluxo de caixa. Nesse ano eu não sei como está, mas nos 2 primeiros anos fizeram um fluxo de caixa anual e conseguiram dividir a cota em 12 vezes. Isso é muito importante que eles fizeram. E o time que foi montado em 2020 era um time humilde. Era um time guerreiro. Eu acho que ali tem muito mérito do Elano e da diretoria. Porque Sem dúvida. Não, foram mais eles acertaram aqueles 2 Pra pontinhos permanência, rápidos foram mais lá, o difíceis. Lucas Ayrton e e o o Lucas Ailton. Braga. E, cara, aquilo tem muito mérito aquele campeonato, eu lembro, por causa disso. E a Inter foi estruturando, né? Acho que naturalmente a coisa vai ganhando corpo, vai melhorando. Começou lá atrás, né? Devagarzinho as coisas vão melhorando. Bom, 19h35, mais um intervalinho, daqui a pouco mais Taimon Bueno e daqui a pouco Corinthians e Santos. Continue opinando, mostra o bonezinho, por gentileza, Casinho.